Comarca de Rio Verde ganha centro de solução de conflitos. Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás visita obras do novo fórum. Mutirão do Júri realiza 40 julgamentos em Aparecida de Goiânia. E em nossos estúdios vamos receber o juiz Adegmar José Ferreira. Ele vai falar sobre maioridade penal. Esses são os destaques do Agenda Judiciária, sua revista eletrônica semanal da Justiça Goiana, que está no ar. Inaugurado o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da cidade de Rio Verde. Confira. O terceiro Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania do interior do estado foi inaugurado em Rio Verde. Já no seu primeiro dia foram agendadas 50 audiências. A implantação dos centros judiciários no interior serve como instrumento de fortalecimento do movimento da conciliação. O centro judiciário ele vai ficar à disposição não só do juiz, mas da comunidade para a solução das ações ou das questões judiciais com mais rapidez e um custo menor para o cidadão. O gerente Fabiano Moraes foi um dos primeiros a ter o seu processo resolvido em uma das bancas. Particularmente eu não esperava que fosse tão rápido assim. Eu achei até que eu ia ter que precisar de um advogado. Mas nós viemos aqui no dia marcado da conciliação. O conciliador foi muito profissional. Na conciliação nós chegamos a um acordo. E esse acordo foi muito bom para os dois lados. O centro conta com 5 salas que poderão realizar 64 atendimentos jurídicos diariamente e cerca de 1.400 por mês. Hoje o Poder Judiciário sabe dos seus desafios, sabe da grande quantidade de demandas que assolam o Judiciário, a Justiça de um modo geral. É preciso buscar vias alternativas, e essas vias alternativas passam necessariamente por um sistema bem elaborado de conciliação e de mediação, para que juntos nós possamos ir em busca da tão sonhada pacificação social. Atualmente, as bancas realizam audiências pré-processuais e processuais, envolvendo as áreas de família, civil e tributária. Mas o juiz coordenador do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás já anuncia novidades. A conciliação ela cabe praticamente em todos os casos. Nós já estamos atuando bem nos casos de família, civil e inclusive na Fazenda Pública Municipal, através dos acordos realizados com relação aos impostos do IPTU, ITU e outros da competência da Fazenda Pública, né? Agora é a nossa intenção ampliar o projeto e levar para a área criminal, ou seja, nós vamos aplicar a mediação nos casos da Lei Maria da Penha, ou seja, aquele cidadão que praticou um crime na Maria da Penha, tanto ele quanto a vítima podem ser submetidos à mediação nos centros judiciários. Ou seja, nós vamos tentar solucionar aquele problema com mais profundidade, levando um tratamento a essas pessoas para que não haja uma reincidência futura. Ou seja, nós temos que resolver o problema na raiz, saber por que levou aquele cidadão a praticar a agressão, por que a vítima foi agredida e tratar essas pessoas para que esse comportamento agressivo e nocivo não volte a se repetir. Para realizar as bancas de audiência, o tribunal tem apostado em uma equipe multidisciplinar, que não envolve apenas profissionais do âmbito jurídico. Psicólogos já estão sendo trabalhados para atuarem nessa mediação. Se uma dívida é protestada, quem deve arcar com o processo? Se uma dívida é protestada, quem deve pagar as custas processuais? Normalmente o protestado. Agora, se houver uma reversão nesse sentido, ou seja, uma nulidade de protesto ou qualquer reversão em termos de protesto e você for responsabilizado, aí muda de figura. Você tem que arcar, portanto, com as custas processuais, a não ser que esteja amparado pela assistência judiciária. Presidente e diretores do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás visitam um canteiro de obras do Fórum Civil. Acompanhe.
O presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, desembargador Ney Teles de Paula, visitou o canteiro de obras do Fórum Cível de Goiânia para acompanhar o andamento das obras, que conta com 57 mil metros quadrados, localizada no Parque Los Andes. A empresa está cumprindo o cronograma da obra, nós já estamos na 5ª parcela, da obra, e com a terraplenagem concluída, a fundação praticamente concluída e, como a gente pode ver, a estrutura já começada. O investimento será de aproximadamente 88 milhões de reais, com estacionamento para 860 veículos e que abrigará 60 varas cíveis. Cerca de 100 funcionários trabalham nas obras para serem concluídas em até 42 meses. A obra caminha bem, nós estamos razoavelmente dentro do cronograma, é uma obra de grande complexidade, estamos na fase mais difícil que é a de fundação, as chuvas estão chegando, mas está caminhando adequadamente e acreditamos que até o término da gestão estaremos com tudo dentro do cronograma, já que a obra não se conclui nessa gestão, é uma obra de 42 meses. A nossa expectativa é que o Foro Cível possa desafogar aquele aperto que vivemos lá no Complexo Tribunal de Justiça, Fórum, essa dificuldade que temos de definir o que é Fórum, o que é Tribunal de Justiça, a vinda das varas cíveis para cá e o deslocamento de algumas unidades de apoio aqui também para esse prédio, com certeza tem o potencial de melhorar a prestação jurisdicional e atender melhor jurisdicionados, servidores que trabalharem em ambientes mais adequados, em especial os magistrados terem melhores condições de prestar a jurisdição que é a função deles. Daqui a pouco em nossos estúdios vamos falar sobre maioridade penal. Voltamos já. Justiça em Foco de hoje, estamos recebendo aqui em nossos estúdios Dr. Adegmar José Ferreira, juiz da 10ª Vara Criminal de Goiânia. Hoje vamos falar sobre um assunto polêmico, que é a redução da maioridade penal. Doutor, esse assunto ele diverge, né? São muitas opiniões diferentes. Aqui no estado de Goiás também não é diferente. Ultimamente tem se debatido muito sobre essa questão. A criminalidade tem aumentado e um dos fatores que tem contribuído para isso é esse limite de 18 anos ou seria prudente, seria conveniente que reduzisse esse limite de idade de 18 para 16 anos ou talvez até para 14 anos, alguns defendem, né? E o Brasil está nesse foco, né? Esse foco é antigo e na magistratura de um modo geral, os magistrados de um modo geral, né? São contrários, porque nós conhecemos muito bem a realidade, principalmente os magistrados criminais, a realidade do sistema penal, e sabemos que apenas baixar a capacidade penal de 18 para 16 anos ou para 14 anos não é a solução para o problema da criminalidade do Brasil. Quais os problemas que isso pode acarretar ao invés de resolver a situação? Vamos tomar, por exemplo, Goiás. Nós temos hoje aproximadamente 13 mil seres humanos sob o controle da lei penal no estado de Goiás. Só para você ter uma noção, nós temos um número altíssimo de mandados de prisão, prisões cautelares de um modo geral, e que muitas vezes esses mandados não foram cumpridos porque a pessoa está foragida ou alguma dificuldade estrutural que a polícia tem em localizar essas pessoas e prender. Imagine se nós conseguíssemos hoje prender todas as pessoas em Goiás que estão sob mandado de segurança, ou mandado de prisão, pendentes de serem presas. Como que nós iríamos resolver o problema do sistema prisional nosso? Aonde nós iríamos recolher essas pessoas? E outro aspecto preocupante é a questão de se recolher o menor de 18 anos numa cela com pessoas adultas. Nós estaríamos mesmo recuperando? As estatísticas nossas dos últimos tempos nos informam que na 10ª criminal, eu posso dizer isso porque eu sou juiz da 10ª Vara Criminal, a vara com competência para processar os delitos puníveis por reclusão, 85% dos nossos apenados lá, eles retornam à prática do crime. Isso está mais do que comprovado de que principalmente em razão da convivência deles no ambiente carcerário propriamente dito. Bom, mas aí qual seria a solução? Essa pergunta vem à ponta da língua, né, de todos nós. Bom, mas qual seria a solução então? A medida socioeducativa imposta a esses menores é uma medida relativamente branda, mais grave é a internação de 3 anos. O cidadão comete um crime apenado com pena de 12 a 30, mas ele usa o menor para puxar o gatilho. Então qual seria a solução para a gente frustrar esse tipo de prática? Só nós alterarmos o artigo 29 do Código Penal, quando trata da coautoria, e diz lá, toda vez que o delito for praticado por um maior, em coautoria com o menor, triplica-se a pena do maior. Se eu sou maior e vou
cometeu um delito e eu quero trazer um menor comigo para mitigar a minha situação, eu sei que a minha situação não será mitigada. Então, nós temos mecanismos para isso, né? Só que o Poder Legislativo, infelizmente, tem sido muito parcimonioso nessa prática quanto à reforma do Código Penal, a legislação penal nossa, que ainda, veja que o nosso Código de 1940 já sofreu algumas mudanças de 1940 para cá, mas tem muita coisa ainda a resolver. Uma questão crucial que é muito debatida e muito preocupante para nós juízes, né, o Estado de Goiás é lógico, para todos nós do Judiciário Goiano, é essa. E se nós baixarmos a capacidade penal de 18 para 16 anos? Né? Aonde que nós vamos arrumar presídio, espaço para colocar esse pessoal e com esse índice de reincidência, de retorno ao crime, como acontece com o maior. Certo? Você imagina você pegar uma população aí de 13 mil pessoas e sabendo que essas pessoas, em sendo colocadas na rua, no processo de progressão de regime, elas vão voltar ao crime, como realmente está comprovado, lá 85% delas voltam ao crime. Você imagina um menino com 16, 17, 18, 19 anos, novinhos, né, já formados para essa prática permanente de ação delituosa. Então é uma situação gravíssima. Nós sabemos que as opiniões são diversas, né? Inclusive tem pessoas que defendem essa redução. Muitos na área profissional, da área de segurança, policiais. Quais são os pontos favoráveis que esses que têm essa opinião eles colocam? Me relaciono muito bem com os delegados, com toda a polícia de um modo geral, com os membros do Ministério Público. A gente percebe o seguinte, como eles vivem no dia a dia, certo? No fronte do crime, acabam comungando aquele pensamento, né? Olha, nós prendemos, né? E o juiz solta. O crime é um fenômeno social, não adianta. Enquanto nós não convencermos de que o crime é um fenômeno social, certo? E é um problema nosso, um problema da sociedade, certo? Eu, enquanto agente social, enquanto pessoa comum, eu tenho participação naturalmente, eu contribuo de alguma forma para a prática do crime, certo? Porque às vezes eu posso ser omisso, eu posso não me preocupar com a educação, eu posso não me preocupar com a saúde, eu posso não me preocupar com a distribuição de renda, né? E às vezes eu sou um governante, não tenho essa responsabilidade, né? E aí de alguma forma eu estou contribuindo para isso tudo. Então, infelizmente, né? No meu pensamento, né? Reduzir capacidade penal não vai resolver o problema da criminalidade. Essa discussão ainda deve ir durante muito tempo, né? Vai prolongar por muito tempo, com certeza. E o embate no Congresso vai ser muito grande a partir do momento em que esses assuntos voltarem à tona, né? Voltar a discussão no Congresso. Tem vários projetos no Congresso, né? Propondo redução de capacidade penal por mais diversos autores, deputados, senadores, etc., mas que ainda não houve uma convergência no sentido de levar isso avante. E esse foi o Justiça em Foco de hoje, com o Dr. Adegmar José Ferreira, juiz da 10ª Vara Criminal de Goiânia. Até o próximo. Você conhece os termos jurídicos? Quer saber ou entender o significado de alguma palavra? Pois então pegue papel e caneta, que está começando o quadro Juridiquês. União estável é a união pública e duradoura de um casal que tem a finalidade de constituir família. E essa união, de acordo com a Constituição Federal, deve ser reconhecida como casamento. Sucumbência é o ônus que é imposto à pessoa vencida no processo judicial, que deverá arcar com todas as despesas para o acionamento desse processo. Suspensão condicional da pena, ou sursi, é o que o próprio nome já diz, é a suspensão condicional da pena privativa de liberdade até 2 anos. E essa suspensão pode se dar pelo prazo de 2 até 4 anos, mas para que isso ocorra tem que obedecer os requisitos legais. O 55º concurso para juízes do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás chega em fase final. A banca examinadora reuniu com os candidatos para fazer o sorteio da ordem de apresentação e temas abordados na prova oral. Atualmente, 46 candidatos seguem no concurso. Daqui a pouco você vai ver como aconteceu o mutirão do júri em Aparecida de Goiânia. Voltamos já já.
Durante 11 dias, o Fórum de Aparecida de Goiânia realizou 40 julgamentos. Confira como foi o programa Mutirão do Júri. Juízes, promotores e jurados participaram do Mutirão do Júri na comarca de Aparecida de Goiânia. Durante os 11 dias de mutirão, foram realizados 40 júris. As comarcas que têm menor número de processos para serem, que estão na meta, ficou então a cargo do próprio magistrado da comarca organizar a pauta e incluir esses processos preferencialmente, juntamente com os réus presos. Então, os juízes das comarcas, onde tiver menos de 30 processos, eles mesmos vão ter até julho do ano que vem para poder fazer, durante as suas temporadas de júri, fazer também esses preferencialmente. E nas comarcas com um número muito grande de processos, como Aparecida de Goiânia, que é impossível o magistrado realizar todos os júris sozinho, então a Corregedoria, a Presidência, juntamente com o apoio do Ministério Público, a OAB, está então fazendo os mutirões com julgamentos simultâneos de vários processos. O programa Mutirão do Júri atende a meta 4 do ENASP, que tem como objetivo julgar processos referentes a crimes dolosos contra a vida que aguardavam julgamento até 31 de dezembro de 2009. Em todo o estado está acontecendo mutirões como esse. Atualmente em Goiás, mais de 3 mil processos estão aguardando julgamento. Juizado da Infância e da Juventude reúne profissionais para discutir casos de abusos sexuais. Acompanhe. A sala de aula da Escola Superior da Magistratura do Estado de Goiás foi sede do primeiro encontro interinstitucional sobre políticas e procedimentos em casos de abuso sexual contra crianças e adolescentes. Representantes de várias áreas da infância e juventude participaram do encontro. Uma das atribuições do Juizado da Infância e Juventude é o acolhimento, né, da criança e adolescente vítima de maus tratos e abuso sexual. Daí porque nós sentimos a necessidade de nos reunirmos, toda essa rede de proteção, Ministério Público, magistraturas, delegacias, DPCA principalmente, para que juntamente com as equipes técnicas, psicólogos, assistentes sociais e tudo mais, nós pudéssemos alinhavar algumas rotinas, trazermos as nossas experiências, e, enfim, estabelecermos de uma forma mais prática a conduta que cada qual deve ter no trato dessa situação. Para os participantes, encontros como esses ajudam a discutir novas formas de receber os menores e assim trabalhar novos métodos. Os profissionais das áreas extrajurídicas, como psicólogos e assistentes sociais, são muito importantes para a nossa atuação. Infelizmente, na Polícia Civil hoje, nós não temos assistente social, mas nós trabalhamos com equipe, com duas psicólogas que auxiliam a verificar que o abuso realmente ocorreu ou não. Confira agora algumas decisões importantes do Judiciário Goiano. Condenado o homem por morte de padre que tinha caso com ex-noviça. Sob a presidência do juiz Leonardo Fleury Curado Dias, o Tribunal do Júri da comarca de Aparecida de Goiânia condenou a 4 anos de reclusão em regime aberto um carpinteiro pela morte de um padre. O motivo do crime foi o réu ter flagrado o religioso com sua mulher, uma ex-noviça, em um motel da região. Aluno de ensino médio poderá se matricular em universidade. A primeira Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, por unanimidade de votos, determinou que uma universidade de Goiás realize a matrícula de estudante que ainda não concluiu o ensino médio. Para o relator do processo, desembargador Luiz Eduardo de Souza, o estudante deve realizar a matrícula independentemente do certificado de conclusão a ser apresentado à instituição no final do ano letivo, para comprovação do término. Deficiente físico consegue isenção de impostos na compra de carro que será dirigido por terceiros. A 6ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás seguiu a unanimidade relatoria do desembargador Norival Santomé para conceder isenção de IPVA na compra de veículo para uma mulher portadora de necessidades especiais, mesmo que o carro seja dirigido por terceiros. Confira o que acontece na próxima semana no Judiciário Goiano. Dia 21 de outubro, às 10h30 da manhã, será inaugurado o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Valparaíso de Goiás. Dia 22 de outubro, às 9 horas da manhã, será realizada pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Goiás uma audiência pública na cidade de Itumbiara.
Vamos homenagear desembargadores e juízes do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás que fazem aniversário na próxima semana. Vanessa Estrela Gertrudes, dia 20, comarca de Aparecida de Goiânia. Hermes Pereira Vidigal, dia 20, comarca de Edéia. Rony Paz Sandri, dia 21, comarca de Goiânia. Edna Maria Ramos da Hora, dia 21, comarca de Anápolis. Denise Gondim de Mendonça, dia 22, comarca de Araçu. Leonardo Fleury Curado Dias, dia 23, comarca de Aparecida de Goiânia. Simone Monteiro, dia 25, comarca de Pirenópolis. Chega ao fim mais uma edição do Agenda Judiciária. Obrigada pela sua companhia, uma excelente semana a todos e a gente se encontra no próximo programa.